cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Pode sentar, irmãos. Bom, na semana passada, nós estávamos falando a respeito dos eventos que sucederão no dia da volta de Cristo. Eu já falei a respeito da manifestação de Jesus Cristo nos céus, uma manifestação visível, em que todos hão de ver e reconhecê-lo como grande Cristo e Salvador. Todos os povos o verão. Falamos também a respeito da ressurreição dos mortos, um evento que se dará também com a volta de Cristo, em que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Falei também a respeito do grande juízo do trono branco, em que Jesus, que hoje é o nosso advogado, naqueles dias se apresentará como juiz de todas as nações e julgará a todos os homens. O apóstolo Paulo diz que todos nós vamos comparecer ao grande tribunal de Cristo. Ele apresenta o dia do juízo final como um grande tribunal e que Cristo será nesse grande dia o juiz de todos os homens, de todas as nações e também dos anjos que não guardaram o principado de Deus, não guardaram o governo de Deus. Esses anjos passarão pelo juízo. E nós, para finalizar essa série que diz respeito aos eventos que vão suceder à volta de Cristo, faltou falar a respeito do que vai acontecer com a criação. A criação no sentido do restante da criação. O que vai acontecer com o mundo criado? Dentre o mundo criado, tudo o que existe. E hoje nós vamos finalizar falando a respeito deste evento, que ainda é um evento que acontecerá no dia da volta de Cristo. E após falarmos destas coisas, nós vamos entrar na categoria do que podemos chamar dos sinais que precederão o dia da volta de Cristo. Como eu tenho falado aos irmãos, nós não estamos tratando esses assuntos numa linha cronológica, ou seja, eu ainda não disse o que vai acontecer antes do quê. Qual evento vai ser primeiro e qual evento vai ser segundo e assim em diante. Eu não apresentei. Isso se chama uma linha escatológica. A linha escatológica que eu vou aderir, que eu vou apresentar, eu vou falar isso em outro momento. Inclusive, nós vamos tratar 3 linhas escatológicas mais conhecidas. Num total, são 8 linhas escatológicas, né? 8 visões escatológicas. Mas nós vamos falar das 3 mais conhecidas, né? E eu vou sugerir aos irmãos a linha que seja menos burocrática, como eu já disse, e que seja mais coerente com a Bíblia. Porque as 8 linhas teológicas,
elas apresentam ou se fundamentam em alguns textos, né? Mas eu vou apresentar para os irmãos qual seria a mais coerente, menos burocrática, porque todas são, e mais bíblica. Quando eu me refiro à linha menos burocrática, aquela que apresenta menos problemas, porque todas as visões escatológicas apresentam problemas difíceis de resolver, aquilo que eu chamei de nó doutrinário. É o momento que você chega na doutrina que você não consegue responder a uma série de questionamentos que a sua afirmação faz. Então, nós vamos tentar pegar a que menos tem problemas, a que menos tem burocracia e que seja mais coerente com o ensino bíblico. E aí nós julgaremos ser ela uma postura mais coerente a ser tomada e a forma mais coerente de ver, né, todos os eventos relativos ao fim. Então, por enquanto, eu não entrei nisso, no mérito do que vai acontecer primeiro ou depois. Eu estou tratando dos eventos separadamente, como nós faremos agora, finalizando ainda o último evento, que é o fim do mundo, tá? Pode passar. As Escrituras, elas falam abundantemente que o mundo criado virá ao fim. E então, novo céu e uma nova terra serão criados por Deus. O fundamento destas coisas é basicamente um processo de purificação, por causa da existência do pecado, que degradou e corrompeu toda a ordem da criação. Quando o pecado entrou no mundo, nós tivemos um problema que diz respeito às maldições que Deus lançou sobre a terra. As maldições, elas não foram somente ao homem pela sua desobediência, mas essas também alcançaram toda a ordem da criação, porque por causa do pecado de Adão, a terra produziria espinhos e ervas, e esses espinhos e ervas nós entendemos que é um tipo de condenação que Deus impôs também sobre toda a criação onde o homem estaria. Então, é isso que podemos chamar de céu, que nós vemos com os nossos olhos, onde os pássaros habitam, e que é imenso, que nós não podemos contemplar a olho nu a sua imensidão, e isso que nós chamamos de terra, que está ao nosso redor, que é o firmamento de todas as coisas, tudo isso vai também passar por um tipo de julgamento, em que o próprio Deus vai trazer ao fim tudo o que existe. Então, tudo que está ao seu redor está predestinado à destruição. Tudo. As belas casas, as belas árvores, os belos carros, e tudo que vem da terra, e tudo que tem a matéria-prima da terra, está fadado à destruição. Esse templo, esses instrumentos, e tudo mais o que você está vendo, vai ser destruído no fim. Tudo vai passar por um processo de destruição, e nada do que existe ainda existirá como é. É parte do que podemos chamar de um evento do fim do mundo criado. Pode passar. E aí nós temos aqui um primeiro texto importante da palavra do Senhor, que diz assim: porque toda a criação ficou sujeita à vaidade, ou ao pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses textos deixam claro que o estado que a humanidade se encontra, não só a humanidade, como toda a criação se encontra, é um estado de servidão da corrupção. E ela veio à servidão da corrupção por causa do que a sujeitou, ou seja, do pecado. E agora, esta criação, ou toda a criação, geme, como se estivesse com dores de parto, como a mulher
que sente aquelas dores que antecedem ao parto, é uma alegoria que Paulo apresenta para mostrar a situação que se encontra o mundo criado. Pode passar. Ainda há outros textos que temos que deixa bem claro que o mundo criado vai vir ao fim. Dentre eles, este é um dos mais conhecidos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus Cristo faz uma analogia com as suas palavras, com céu e terra. Ninguém imagina, ou a grande maioria das pessoas não tem confiança o suficiente para olhar para tudo isso que está ao redor e imaginar que tudo isso vai vir ao fim. Mas acredite, Jesus colocou as palavras dele como mais firmes do que a existência dos céus e a terra. Por quê? Porque passará. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que interessante. Céus e terras estão reservados como um tesouro e estão guardados, só que para o fogo. Céus e terras serão queimados. Nós temos o primeiro juízo universal, que nós encontramos lá no passado, em que o mundo que existia foi consumido pelas águas. Aqui nós temos um novo conceito e uma nova ideia de que agora esse mundo que existe, que subsiste das águas, agora será extinguido pelo fogo. Está reservado como um tesouro, bem guardado como um tesouro para o dia do fogo. E isso vai ocorrer no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Revelação de João, que João recebeu em Apocalipse, registrado aqui no capítulo 21, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha que interessante. Quem olha hoje para o mar, quem esteve há pouco tempo aí na praia e pôde contemplar o mar, não passa pela cabeça de alguém que algo tão robusto, tão imenso como o mar, pode vir a desaparecer. Ninguém imagina. Você precisa de fé para crer que céus e terras, como firmados como estão, hão de desaparecer. O fim do mundo é um evento cataclísmico, é um evento inimaginável. Por quê? Porque na imaginação, a imaginação às vezes se fundamenta também das coisas que se vê. Então, você não consegue extinguir da imaginação a ideia de que céus e terras deixarão de existir. A ideia de que o mar deixará de existir. Como que você vai construir na tua mente um mundo sem mar, sem céu e sem terra, bem como aí estão? Porque até então, novos céus e nova terra é algo que a gente vai discutir um pouco mais à frente, tá? Mas o primeiro céu e a primeira terra e o mar deixarão de existir, e tudo que nele há. Nós podemos entender, por exemplo, que nesse processo, toda a flora e toda a fauna também será consumida pelo fogo. E aí nós estamos falando até dos animais, tá? Porque aí você não vai ter textos para fundamentar a ideia de que os animais vão também para o céu. Então, imagina aquele seu pet, né, Silvana? Pois é, não preciso nem dizer o que vai acontecer. Brincadeira. É brincadeira. Pode passar. Bom, vamos falar a respeito do fim do mundo. Ele não é teu, ele é de Deus. A vida é de Deus. Eu não sou de mim mesmo, né? Então, se Deus deu a vida,
a vida é dele. E assim acontece com todos. É que a nossa ótica, infelizmente, é essa. E a culpa não é dos animais, a culpa é nossa. A culpa é da humanidade. A culpa pela morte do Filho de Deus é nossa. A morte pelo estado que o mundo se encontra é culpa nossa, é tudo culpa nossa. Entendeu? E é por isso que nós precisamos de um ato de justiça que só encontramos em Cristo, porque Ele nos justifica diante de Deus. Mas veja, irmãos, todas as vezes que o teu coração apertar por causa do estado que os homens se encontram, todas as vezes seu coração se encontrar, se apertar quando, por exemplo, você vai em um funeral e vê a morte de alguém, não estranhe. Tudo isso é consequência do pecado humano. Tudo isso é consequência das nossas ações, tá? Então, o fim do mundo só ocorreu e ocorrerá, né? Ocorrerá, por quê? Por causa dos nossos pecados. Nós somos responsáveis. Bom, a destruição da terra deve ser compreendida como sendo literal. Todas as passagens que falam sobre o fim do mundo devem ser entendidas no sentido de destruição do mundo. Então, a grande massa de textos que apresentam a ideia de que o mundo criado vai ser destruído, não devem ser entendidos como algum sentido espiritual ou figurado. Não, o sentido próprio que Jesus apresenta é literal, tanto nas cartas apostólicas, quanto nos evangelhos, bem como nos livros do Antigo Testamento, onde nós encontramos os primeiros conceitos apocalípticos, né? Como esse, por exemplo, aqui, que nós fizemos a leitura no capítulo 12. Nós lemos 2 versículos, mas se você ler os demais, você vai entender melhor que já estava sendo predito por meio de Daniel, já tinha sido revelado a Daniel as coisas do fim. Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia passagens que falem sobre o fim do mundo, entenda-se como literal. Não há figuras, né? São sempre ideias literais. Mesmo que esteja representado em alegorias, elas sempre trarão verdades reais em si mesmo. A destruição predita, né, não deve ser entendida como aniquilação. Nós estamos falando que tudo vai ser destruído, mas não estamos dizendo que tudo vai ser aniquilado, ou seja, que tudo vai deixar de existir. O mundo será queimado à combustão, porém, não equivale à destruição da substância. A destruição pelas águas do dilúvio não foi a aniquilação, e nem a destruição pelo fogo será. O que acontece é que os elementos em chama, em fogo, se arderão e se fundirão. E nós não sabemos exatamente no que a mistura de todos os elementos que vão queimar vai surgir. Mas nós sabemos que não serão aniquilados, por exemplo, os homens. Os homens queimarão no fogo, mas não serão aniquilados, pois estes sofrerão eternamente. E nem esse mundo criado, ele vai ser consumido no fogo, mas acredita-se em algum sentido que a sua matéria vai permanecer, que a sua substância vai permanecer. E em partes, porque nós não sabemos de que substância é o novo céus e nova terra. Da mesma forma que eu disse para vocês que nós temos um problema em saber se o corpo glorificado é físico ou espiritual, nós temos um problema também com a questão de novos céus e nova terra. Porque até então, eu não sei se vocês pensam igual as testemunhas de Jeová, que acham que novos céus e nova terra é uma criação exatamente como era a criação, a primeira criação. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais e você vai ver que aqui o conceito de novos céus e nova terra não é exatamente a ideia que nós temos em mente, que é um céu igual ao céu que está aí e a terra bem como ela está. Há muitos textos que nos dão a ideia de que novos céus e nova terra não será assim. E eu vou dizer isso quando nós falarmos a respeito do reino dos céus.
Então, entenda como destruição, mas não como aniquilação, no sentido de que tudo vai deixar de existir. Vai ser destruído, mas ainda, pelo menos a substância da terra existirá. Pode passar. O sujeito dessa transformação não é todo mundo, no sentido de universo, mas o mundo no sentido restrito à terra em que vivemos e tudo que nela habita. Assim como o mundo antigo pereceu nas águas do dilúvio e sobre as águas subsiste, o mesmo mundo será agora consumido no fogo. O que acontece? Nas Escrituras, quando nós falamos que o mundo vai ser destruído, você pode pensar o mundo no sentido de toda a galáxia, de todos os planetas. Na verdade, o mundo aqui é um local restrito à Terra, ao local onde os homens vivem. Então é este mundo, é esta terra, é esse céu e terras que conhecemos, que foi predestinado ao fogo, que foi predestinado por causa dos nossos pecados. Então não se entende mundo na Bíblia como todo o universo, mas mundo sendo somente o planeta Terra em que vivemos. Somente o habitar dos homens que foi corrompido, por causa dos atos dos homens. O resultado da mudança, ou seja, o resultado de toda destruição é a introdução de novos céus e nova terra. A Bíblia usa termos como restauração, regeneração, livramento do cativeiro da corrupção, para se referir ao último estágio da criação. Então, como eu disse, novos céus e novas terras serão criados a partir da destruição do antigo céu, que é este, e a terra em que vivemos. Então, não sabemos exatamente qual é a substância, de novos céus e nova terra, mas nós sabemos que haverá novos céus e nova terra, e que nos novos céus e nova terra é o local onde a igreja vai habitar. Assim como não sabemos a natureza do corpo glorificado, foi o que eu falei, não sabemos a exata natureza dos novos céus e da nova terra. Mas sabemos que o antigo vai passar por uma restauração, uma regeneração, ou o que podemos chamar do livramento do cativeiro da corrupção, da prisão da corrupção. Esse vai ser o estágio final do local para onde iremos. Lá não haverá mais a corrupção. Lá os homens não podem ser mais corrompidos. Lá tudo que for criado não pode mais sofrer danos da corrupção do pecado, porque lá não entrará pecado. Então, por mais que nós não entendemos, mas Deus fará isso. Deus vai destruir todo o que existe nesse mundo. E isso vai acontecer depois de todos os eventos que eu já citei. Depois da sua manifestação, depois que ele ressuscitar os mortos, depois que ele levar a sua igreja e, enfim, estabelecer o seu juízo. Pode passar. Falamos sobre sua volta, a volta de Cristo, a partir dos pontos que eu já disse para vocês, irmãos. A manifestação nos céus, a ressurreição dos justos e injustos, do corpo glorificado, do juízo final e, por último, do fim do mundo. E uma das questões apresentadas pelos discípulos de Jesus, e que ainda ecoa nos nossos dias, é: que sinal haverá quando essas coisas acontecerem? E por isso eu pedi para que os irmãos fizessem a leitura do texto de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas no seu capítulo 21, porque aquele texto nos dá aí algumas informações importantes a respeito das coisas que vão acontecer, e que não só vão, mas que precisam acontecer para que Jesus volte, então, a buscar a sua igreja. Pode passar. E então, nós com isso, com essa pergunta que os discípulos fazem a Jesus, nós introduzimos o que podemos chamar dos precedentes. Precedentes é aquilo que precede, os precedentes que tratam a respeito da volta de Cristo.
a partir de agora, nós vamos falar sobre os precedentes da volta de Cristo, conforme anunciado nos evangelhos Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Sendo que estes acontecimentos sinalizam a proximidade da sua volta. Duas premissas desta sessão é a universalidade dos eventos e a sequência que vão ocorrer dependendo da linha escatológica defendida. Quando eu falo premissa, eu estou falando de ideias básicas. Então, essas duas ideias básicas eu quero que os irmãos aqui deem uma maior atenção. Primeiro, que agora nós vamos falar de eventos que são universais, ou seja, que englobam toda a terra. Nós vemos que a igreja nos dias de hoje está passando perseguições. Nós vimos a mensagem no domingo que o pastor apresentou, e nós temos esses países, por exemplo, que são países com regimes de governo ditatoriais, comunistas, em que cristãos são perseguidos por causa da sua fé. E nós também vemos o avanço dos muçulmanos lá no Oriente Médio e como eles matam, né, judeus e cristãos. Então, quando nós vemos eventos assim, nós sabemos que esses eventos de perseguição são eventos que estão geograficamente localizados em alguns lugares apenas. Não são eventos universais. Por exemplo, aqui no Brasil, não está havendo uma perseguição religiosa, como, por exemplo, há nesses locais. As pessoas lá estão em risco iminente de morte a todo tempo, por causa da sua fé. Mas não é o nosso caso. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que há uma perseguição aqui. Pelo menos não naquela intensidade. Ainda que se defenda que há perseguição religiosa no Brasil, ela ainda não há naquela intensidade. Então aqui ainda nós podemos professar nossa fé, pelo menos por enquanto, estamos confortáveis para isso. Então, geograficamente, e também nós podemos falar que, historicamente, muitas perseguições ocorreram, mas em locais específicos, né? Não é uma perseguição ainda universal. E um aspecto importante dos eventos que eu vou começar a tratar agora como precedentes da volta de Cristo, são que esses sinais, eles tendem a ser universais. Vamos falar agora de coisas que vão acontecer em todo o mundo, para que então Cristo volte. E outro ponto importante, que eu não vou tratar ainda hoje, mas eu vou apresentar dois pontos aqui fundamentais, é a linha escatológica. Para você que quiser estudar um pouco mais na sua casa e estar preparado para o dia que eu vim falar a respeito disso, você pode estudar 3 pontos importantes: pós-milenismo, pré-milenismo e amilenismo. Estude esses 3 assuntos na sua casa, escute pregações, livros. Eu não vou recomendar livros, mas você pode estudar. E chegando aqui eu vou falar desses assuntos, você já vai estar mais habituado, tá? Mas a princípio é isso. Então, linha escatológica diz respeito a esses 3 pontos que eu acabei de citar. Eu, particularmente, sou a favor do amilenismo, que defende a ideia de um milênio simbólico. Na minha concepção, é menos burocrático e mais coerente com as Escrituras. Mas, querendo ou não, eu vou apresentar todas as visões e vou tentar destacar o ponto que seja mais fundamental dentre elas. Pode passar. Anthony Heuchmann, e esse daqui é um dos maiores estudiosos hoje, ele já está morto, que tratam a respeito do Apocalipse, da escatologia. Se você quer aqui uma recomendação de material para leitura, aqui, ó, a Bíblia e o futuro. Todos os livros hoje que tratam desse assunto, todas as pessoas que querem falar com segurança de escatologia, têm que ler isso aqui, ó. Além da Bíblia, é evidente, tem que conhecer esse autor.
É esse daqui e um outro que eu vou citar um pouco mais à frente. E olha o que ele diz. Nós podemos considerar em 3 sessões os precedentes da volta de Cristo. Sinais da graça, nós vamos tratar. Sinais de oposição a Cristo e sinais que indicam a proximidade do julgamento divino. Se nós pudéssemos falar aqui, e que vamos falar, e precisássemos de uma estrutura para entender quais sinais que de fato vão ocorrer e que esses precedem a volta de Cristo, nós faríamos uma divisão assim, ó, desta forma: sinais da graça, sinais de oposição a Cristo e sinais que indicam a proximidade do julgamento. E como que eu estruturaria esses sinais? Sinais da graça, nós vamos falar a respeito da universalidade da pregação do Evangelho. Sinais de oposição, vamos falar do anticristo e de Satanás. E sinais que indicam a proximidade do julgamento, a grande apostasia. Então seria dessa forma que eu vou estruturar o nosso ensino. Pode passar. Trataremos agora os eventos que antecedem a volta de Cristo, sendo a pregação universal do Evangelho, a chamada grande tribulação, que se dará pelo aparecimento do anticristo e da apostasia e a soltura de Satanás. Esses são precedentes da volta de Cristo. A Bíblia nos informa que Cristo não virá antes do cumprimento destas coisas. Vocês leram os 3 textos que eu passei. Então, aquele que leu, percebeu e já está habituado com as coisas que eu já estou falando. Pode passar. Em relação à necessidade da pregação do Evangelho, nós temos aqui uma resposta para este questionamento dos discípulos. Diz-nos quando essas coisas acontecerão. E Jesus responde, dentre as suas respostas, que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E em Marcos ele apresenta o seguinte, que mais importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Essas 2 afirmações estavam nos textos que eu pedi para os irmãos ler. O que acontece, irmãos? Antes de Jesus voltar, o Evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações. A igreja ela é responsável por pregar o Evangelho em todo o mundo. E se o Evangelho, ou enquanto o Evangelho não for pregado a todas as nações, o fim não ocorrerá. É evidente que nós não pregamos o Evangelho para que venha o fim, mas o próprio Jesus disse que o fim, ele é precedido pela pregação universal. Ou seja, o Evangelho tem que alcançar todo o mundo. Se o Evangelho, ou enquanto o Evangelho não alcançar todo o mundo, então ainda este mundo não está preparado para a volta de Cristo. Pode passar. E aqui a necessidade da pregação do Evangelho se dá por esses pontos, que não são únicos, existem ainda outros. Primeiro, para que o Pai seja glorificado no Filho. Antes de qualquer coisa, o Evangelho ele deve ser pregado para que as obras do Filho glorifiquem o Pai que as determinou. Então, antes de qualquer coisa, o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. É a mensagem que glorifica a Deus, porque ele anuncia as obras de Deus. Segundo, o Evangelho precisa ser pregado para que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, vindo os homens ao pleno conhecimento da verdade, eles então podem vir à salvação. O Evangelho precisa ser pregado para que a obra expiatória de Cristo seja conhecida, que os homens encontrem o meio pelo qual eles podem ser salvos. Por isso que todos os homens precisam ouvir essa mensagem, para que todos possam então ser
salvos, para que todos encontrem o caminho, e o único caminho é Cristo. Por último, para que todos os homens que ouviram a mensagem estejam preparados para serem julgados por esta mensagem, pelo próprio Cristo. O próprio Cristo falou, as palavras que eu digo, essas são as que te julgam, né? Nós já falamos a respeito disso, Cristo como sendo o nosso juiz. Então, o Evangelho ele precisa ser universalmente pregado para que então todos os homens possam ter uma oportunidade, todos possam glorificar a Deus, todos possam de alguma maneira conhecer de fato a Cristo e ser salvos por Ele. E a vontade de Deus é que enquanto o Evangelho não ser pregado a todas as nações, então o mundo ainda não estará pronto para esse grande dia. Então a igreja, ela coopera com Cristo quando ela anuncia o Evangelho, porque ela prepara o mundo para esse grande dia e anuncia ao mundo as coisas que estão para acontecer, que Jesus é o nosso grande juiz e naquele dia, o nosso grande advogado, e naquele dia será o grande juiz que julgará os vivos e os mortos. Então, este é o primeiro precedente do que nós podemos chamar de eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Pode passar. O segundo precedente é o que nós podemos chamar de grande tribulação. É um tema de muita disputa no estudo da escatologia, e é inegável que virá um tempo de grande e terrível sofrimento sobre toda a raça humana. E isso não está em questionamento. O ponto principal é se a grande tribulação ocorrerá antes ou depois da volta de Jesus. A igreja passará por ela ou será poupada? Você já refletiu sobre esse tema? Você já fez um estudo profundo e bíblico sobre esse tema? Ou você ouviu pessoas falarem sobre esse tema? Pois é. O que acontece é o seguinte: temas como esse são temas bastante polêmicos. Mas é fundamental você saber, e se não for pelo estudo, você nunca vai descobrir de onde partem as ideias, de onde nascem ideias, se alguns conceitos são bíblicos ou foram produzidos da história, se algumas tradições foram bíblicas ou ao longo da história começou a se pensar assim, se popularizou e está como está. São questões que você só vai descobrir com um estudo aprofundado de determinado tema, né? Às vezes, nós temos que não abandonar os nossos aprendizados, mas nós temos que colocá-lo à prova. Eu acho que ninguém vai abandonar a fé se entender que determinado ponto de vista pode não ser tão seguro como pensava. Eu, particularmente, sempre estou aberto ao aprendizado, né? E se eu tiver certeza de que um ponto que eu defendo não é coerente e não é firme o suficiente, eu estou disposto a abrir mão dele, né? Há questões inegáveis, há fundamentos inegáveis, né? Que não se pode mexer. Mas há questões que são frágeis, né? É que nem na construção de uma casa. Você pode tirar as paredes da casa, mas não a coluna. Entendeu? Se você tiver uma casa e ela estiver bem estruturada com colunas e cintas, você pode tirar todos os blocos dela, que ela não cai. Porque os blocos são fechamento. O que está estruturando mesmo, o que está segurando a descarga de peso, são os pilares e os vigamentos. Então, eu penso assim, que na fé, pilares e fundamentos não se mexem. Não pode mexer, porque senão desaba a casa. Agora,
blocos que fazem fechamento, eu não vejo problema de tirar um bloquinho e pôr outro no lugar. Eu não gosto de deixar buracos abertos, porque buracos abertos nunca é bom. Mas tirar um bloquinho e pôr outro no lugar, isso não mexe na casa, porque o que sustenta são os pilares. Então, você tem que analisar o que é dito. E aí, então, você pode ter certeza daquilo que você crê. Pode passar. A grande tribulação é um fato. Nós já lemos aqui, ó. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. Mateus 24, 21. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Marcos 13, 19. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas 21, 35. Esses 3 textos são afirmações, e aí estava junto com aqueles que eu pedi para os irmãos lerem, que deixam claro que uma grande tribulação virá sobre a terra. Entendam essa grande tribulação como uma grande aflição. E entendam essa grande tribulação como desencadeadas pela presença do anticristo na terra e pela presença de Satanás, porque Satanás será solto e imediatamente sairá a enganar as nações. Hoje, Satanás está preso. Quando eu me refiro que Satanás está preso, eu estou dizendo que ele perdeu, foi tirado dele todo o poder de enganar as nações. Cristo fez isso na sua primeira vinda, quando amarrou. É por isso que o evangelho tem prosperado e avança por todo o mundo, né? Porque o diabo não está enganando as nações, mas imediatamente quando o diabo for solto, ele sairá a enganar as nações, e elas farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então, nós estamos falando aqui de um tempo de aflição que virá sobre a terra. Para aqueles que têm uma posição otimista e pensam que o mundo que nós estamos vai melhorar, eu tenho algo a te dizer, não vai. Não vai. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Vemos muitas questões políticas ou não, tudo bem, mas foi uma doença que de fato matou pessoas, né? E essa pandemia se estendeu por todo o mundo. Nós acabamos de ver uma guerra acontecer, um país ser praticamente todo assolado. E já temos rumores que essa guerra pode entrar num estado um pouco mais avançado. Para aqueles que achavam que nem poderia haver uma guerra, ela houve. Então essa mesma pessoa que fez a guerra acontecer pode ser a mesma pessoa que pode usar armamento nuclear agora. E os especialistas defendem que pode ou não acontecer na mesma intensidade. Para o ano que vem, nós temos também um pessimismo em relação à economia lá na Europa. Não só na Europa, porque nós não sabemos o que pode acontecer no Brasil após as eleições de domingo, né? Nós estamos vendo aqui os países comunistas, como o pastor apresentou no domingo, querendo fazer uma grande aliança entre isso e estabelecer uma moeda única. Então, assim, se você tem um otimismo, e aí, quando você estudar, por exemplo, pós-milenismo, é uma visão otimista, né? Só que todas as vezes que o pós-milenismo ficou popular, ele teve problemas. Por exemplo, quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí percebeu-se que o mundo não vai melhorar. A tendência é que o mundo piore. E ele tende a piorar um pouco mais quando o anticristo se manifestar. Nós vamos falar sobre o anticristo na semana que vem, entendeu? Eu separei só para o anticristo. E você vai ver que o mundo que está aí vai de mal a pior. E haverá uma grande tribulação como nunca houve. Um sofrimento tal como nunca houve, desde quando o mundo foi criado. Pode passar. Aqueles que defendem que a igreja passará pela grande tribulação são chamados de
pós-tribulacionista. Então, todos aqueles que defendem que a igreja vai passar por esse período de tribulação são chamados pós-tribulacionistas. E os que defendem que a igreja vai ser poupada, não vai passar pela grande tribulação, são chamados de pré-tribulacionistas. Não confunda com pré-milenismo e nem pós-milenismo. Tem, mas eu não vou entrar no meso porque ele não é tão popular. Ele não é tão popular. O mesotribulacionismo entende que no meio da tribulação Cristo virá, né? Ele não é tão popular, por isso que eu não apresentei. Assim como existem 8 visões teológicas a respeito da escatologia, e eu só vou apresentar 3. Vou trazer para os irmãos vão conhecê-lo, que são pós-milenismo, amilenismo e pré-milenismo. Então, vamos ver os textos bíblicos a seguir que falam deste tema e também vamos ver os argumentos de ambas as visões. Pode passar. Bom, na verdade, começaremos pelos argumentos e trabalharemos. Vamos começar aqui pelo pré-tribulacionismo. Quem são os pré-tribulacionistas? São todas as pessoas que defendem que Jesus Cristo vai voltar antes da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação. E esses são parte daquilo que nós vamos chamar depois de pré-milenismo. A todos aqueles que acreditam que vai haver um arrebatamento antes e que a igreja vai embora nesse arrebatamento para os céus, né, para as bodas do Cordeiro, e não vai passar pela grande tribulação. Então, entenda que esses 4 argumentos que eu vou apresentar aqui para os irmãos, eu vou ensinar a respeito disso. Nós estamos falando da grande tribulação. Então, eu quero dizer, primeiro, daqueles que defendem que a igreja não pode passar pela tribulação. Primeiro argumento: a grande tribulação é um evento distinto, ou seja, diferente de tudo que já houve no mundo. Sendo assim, a igreja não pode passar por esse período, pois se trata de um evento preparatório para o milênio e para o juízo final. Milênio terrestre e juízo final. Primeiro argumento forte daqueles que defendem que a igreja não vai passar pela tribulação é que essa grande tribulação é um evento diferente daqueles que ocorreram ao longo da história. Por exemplo, os mártires que morreram da igreja, que foram perseguidos por Roma, que foram cerrados ao meio, crucificados, que receberam cera quente e foram tocados fogos no jardim de Nero. Essa perseguição, né, e essa tribulação que eles passaram não se compara, segundo os pré-tribulacionistas, a o que vai acontecer com a igreja. Não, o que vai acontecer com as pessoas que ficarem na grande tribulação. E eles defendem que essa tribulação é uma preparação para o milênio e para o juízo final. Então a igreja não poderá estar aqui na grande tribulação. A igreja tem que ser retirada a qualquer custo, porque não se trata de uma tribulação igual àquela que a igreja passou ao longo da história. É uma tribulação diferente. Então, por ser diferente, por ser distinta, ela não está reservada para a igreja, e sim para aqueles que ficarem. Segundo evento aqui, segundo argumento do pré-tribulacionismo, daqueles que defendem, e eu vou estar sempre repetindo para vocês entenderem, daqueles que defendem que a igreja não vai passar pela tribulação, é que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, está a defesa de um arrebatamento da igreja. O texto é muito conhecido, os irmãos já leram esse texto, e a defesa que se faz em torno dele, vamos fazer a leitura, para a gente não ficar aqui boiando também. Primeira Tessalonicenses.
Aqui, achei. Veja bem. Diz assim o texto: depois, os que ficarem vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, segundo a afirmação dos pré-tribulacionistas, que o apóstolo Paulo está apresentando aqui uma ideia de que os vivos serão arrebatados e que este evento aqui é um evento que se dará antes da grande tribulação. Você pode depois ler com mais calma todo o texto e assim você tira suas conclusões, se de fato nós estamos vendo um evento que se dará antes da tribulação. Mas este é o texto mais conhecido para se defender a ideia de que haverá um arrebatamento antes que a grande tribulação aconteça. Pode passar. O texto de Mateus 24, 22, onde é feito referência aos escolhidos no meio da tribulação, é, segundo os pré-milenistas, uma referência aos judeus e não cristãos, pois o termo escolhido é geralmente associado ao povo eleito, povo de Israel. Então, por exemplo, nesse texto de Mateus 24, 22, aonde que diz que se aqueles dias não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam, eles fazem menção que, na verdade, esse evento já ocorreu. Ocorreu quando o templo e Jerusalém foram destruídos pelo general Tito no ano 70. Foi um evento que nós estudamos aqui na escola dominical. E que, eleito ali, não se tratava de uma afirmação referente à igreja, mas sim, se esses dias não fosse abreviado, nenhum judeu se salvaria. Então, o que os pré-tribulacionistas defendem, que aquele texto que poderia ser um texto a favor de que a igreja passaria pela tribulação, não é uma referência à igreja, e sim uma referência aos judeus. Último argumento. Eles defendem uma volta iminente, pois todas as profecias já foram cumpridas, e só resta o arrebatamento. E além disso, se restasse, está errado aqui, algo a acontecer, Paulo teria dito aos Tessalonicenses no capítulo 4, 17, que nós acabamos de ler. Ali, em Tessalonicenses, no capítulo 4, 17, Paulo diz que os cristãos vão ser arrebatados e então estarão para sempre com o Senhor. O que os que defendem que a igreja não vai passar pela tribulação falam é que, se houvesse alguma coisa ainda a acontecer, se houvesse uma tribulação, Paulo não estaria nesse texto aqui consolando a igreja, ele estaria preparando a igreja para enfrentar essa tribulação. Então, aqueles que fazem essa leitura entendem dessa forma, e entendem que a volta de Cristo, sim, será precedida por sinais, mas que todos esses sinais já foram cumpridos. Já aconteceram guerras, pestes, fomes, dentre outras coisas, terremotos, eventos sísmicos que eram sinais. Todos esses sinais que foram proféticos, foram anunciados em profecias por Jesus, já aconteceram e que agora não resta mais nada, senão um arrebatamento, e ele vai acontecer a qualquer momento. Então, esses são alguns argumentos que defendem a ideia de que a igreja não vai passar por uma tribulação. Entendam uma coisa, faz 200 anos que essa crença existe, tá? Isso é um ponto fundamental. Faz 200 anos que se compreendeu que a igreja não passaria por uma tribulação. E de Cristo até aqui, nós temos mais de 2000 anos. Então é importante vocês refletirem nesse ponto,
Estou tentando ser o mais sincero possível e justo, tá? E não querendo mostrar minha preferência a nenhum desses pontos. É evidente que eu vou direcionar um caminho, mas que a igreja sinta-se à vontade a manter aí a sua visão. Porque para mim, são pontos fundamentais, mas são tijolos. A escatologia, ela é fundamental, né? Como a forma como a gente crê, mas são tijolos. São importantes na casa, são indispensáveis na casa, mas são tijolos. Elas fecham as paredes da casa, entendeu? Mas há partes mais fortes, há pilares mais fortes que não podem ser mexidos. E aqui nós não vamos mexer em nenhum deles, né? Não vamos mexer no fundamento dos apóstolos nem de Cristo. Pode passar. Agora nós vamos falar dos argumentos daqueles que defendem que a igreja vai passar por uma tribulação, para que esse dia chegue então e Cristo se aproxime. Os pós-tribulacionistas, como são chamados aqueles que acreditam que a igreja vai passar por uma tribulação, e aqui nós vamos um ponto importante. Desde o dia dos pais da igreja, no primeiro século, até o século XVIII, essa visão foi a mais popular. Se entendeu que a igreja passaria por uma tribulação. Porque os homens viram a história do mundo, principalmente as guerras, né, que ocorreram ao longo da história, tanta perseguição. Então, isso ficou popular. Sempre foi popular. Os pós-tribulacionistas não interpretam todos os textos de maneira literal, como fazem pré-tribulacionistas. Por exemplo, no texto de Daniel 9:27, eles não consideram que a tribulação durará 7 anos, mas sim um período. Então, um ponto importante aqui desta visão é que ela não pega todos os textos e toma por literal. E isso é importante, por quê? Porque a Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem. É fato que as figuras de linguagem expressam verdades reais, mas você tem que tomar um cuidado de não pegá-las literalmente, procurar as verdades que elas expressam. E aí, às vezes, o nosso erro, por exemplo, Jesus é uma porta. E aí, você achar que Jesus de fato é uma porta. Ou você, por exemplo, achar que Jesus é uma porta de emprego, porque a palavra porta de emprego é popularmente conhecida. Enquanto que lá atrás, Jesus estava querendo dizer que ela é uma porta, no sentido de que é o caminho, a entrada, o acesso. Entendeu? Então, essa visão, ela tende a não pegar, principalmente, textos apocalípticos. A literatura apocalíptica é um gênero diferente na Bíblia. Está entendendo? Você é acostumado, nós somos acostumados a ler textos históricos, textos de lei, né? Narrativas dos evangelhos, cartas, mas quando nós chegamos nos textos apocalípticos, a gente acha que tem que ler da mesma forma. O gênero apocalíptico é totalmente diferente. Quando você vai no Antigo Testamento e vê um livro de Daniel, você não pode ler um livro de Daniel como você lê os demais livros. Porque o livro de Daniel, por exemplo, é cheio de visões apocalípticas. É um livro do Apocalipse. Então, você acha que Daniel está falando de uma coisa daquele tempo. Daniel, além de estar falando daquele período, ele está referindo-se a coisas que vão acontecer no fim. É parte da literatura apocalíptica. É um gênero muito mais complexo. Entendeu? E você precisa ter muito cuidado quando fazer a leitura de textos apocalípticos, porque eles não podem ser lidos como os outros textos. Por quê? Porque eles são apresentados em figuras de linguagem. Então tem que ter um cuidado maior. E referindo-se à grande tribulação de 7 anos, para começar aqui, esses que defendem que a igreja vai passar por uma tribulação, eles não acreditam que sejam 7, mas sim um período. Esses 7 anos representam um período. Entendeu? Hã?
Não. Eles entendem que é um período, mas não com datas exatas de números. Não é a metade. Pós-tribulacionismo defende que há um período, sem números literais. Está entendendo? Segundo ponto, os pós-tribulacionistas, esses que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles fazem uma distinção entre ira de Deus e tribulação. O que acontece? Eles não entendem que a grande tribulação e o derramar da ira de Deus sejam o mesmo evento. São coisas diferentes. Já os que defendem que a igreja vai ser arrebatada antes, eles entendem que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus. Esta visão aqui, não. Eles separam. A ira de Deus é uma coisa, a grande tribulação é outra. E aí, a ira de Deus ela é mencionada na Bíblia somente sobre os ímpios. Por exemplo, quem porém manter-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse aqui é o texto de João no capítulo 3. Perdoe-me, Romanos capítulo 1, 18. Mas nós temos em João, no seu capítulo 3, um texto bem semelhante. Romanos 5, 9, nós estamos vendo aqui, salvos da ira, fazendo referência à igreja. A igreja vai ser salva da ira. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Jesus nos livra da ira vindoura. E aqui nós vemos também em Tessalonicenses 5, 9, que não nos destinou para ira. Então, todas as vezes que a Bíblia cita a ira de Deus, é evidente que essa visão entende o quê? Que a ira de Deus vai cair somente sobre os ímpios, mas que a tribulação pode vir sobre a igreja. Então, é essa a visão que se tem. A tribulação não é o derramar da ira de Deus. A tribulação é o resultado da ação do anticristo e de Satanás enganando as nações. Enganando as nações. O que acontece? Esse tempo é um tempo de muito engano. É um tempo em que os milagres vão voltar a acontecer. O tempo do anticristo. Satanás e o anticristo vão operar milagres e maravilhas. Está entendendo? E o próprio Jesus está constantemente advertindo nesses 3 textos que eu falei para vocês lerem. Não vai. Se alguém disser eu sou o Cristo, não vai. Cuidado. Quando a abominação da desolação chegar ao lugar santo, fiquem atentos. E ele está fazendo referências ao anticristo. E o seu poder de prodígios e maravilhas. E toda essa grande tribulação vai acontecer porque os homens vão se dobrar. E haverá uma grande apostasia. Coisas que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, essa tribulação é o resultado da ação do anticristo e do diabo enganando as nações. Tá? Mas o derramar da ira de Deus está sempre associado ao dia do juízo, segundo esta visão. Então, por isso que a igreja, segundo esta visão, vai passar pela tribulação. Porque a tribulação não é o derramar da ira, mas é a ação do anticristo e do diabo enganando as nações. Pode passar. De acordo com aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja estará presente na grande tribulação e vai vivenciá-la. O termo escolhidos, em Mateus 24, 22 e 31, dão a ideia de que preservar e salvar os escolhidos, perdoe-me, fiz a leitura errada. Em Mateus 24, 22 e 31, dão a ideia de preservar e salvar os escolhidos. E segue o texto. Está aqui, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, o que o pós-tribulacionismo defende? Que, na verdade, escolhidos aqui se trata da igreja. E a palavra escolhidos, no Novo Testamento, se refere a todos quanto creram em Cristo. Tanto é referência à igreja, os escolhidos e eleitos,
como também a judeus. Mas a igreja de Cristo não é somente judeus, mas sim todos quantos creram em Cristo. Então, essa ideia aqui de que se aqueles dias não fossem abreviados, os escolhidos, nem os escolhidos se salvariam, faz uma referência à igreja. Por quê? Porque os escolhidos é repetido aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa é a defesa que se faz, que no dia da grande tribulação, a igreja vai estar aqui. A igreja vai passar por esse evento, mas, tanto aqui no primeiro texto como no segundo texto, dá a ideia de que os escolhidos vão ser preservados, e como Deus fará isso? Abreviando os dias. E aqui no segundo texto, de que os escolhidos serão recolhidos por Deus, serão arrebatados por Deus. Deus vai ajuntá-los dos quatro ventos da terra. Então, são dois textos que fazem referência à ideia de que escolhidos aqui se tratam da igreja. Até porque, irmãos, existem ainda outros questionamentos. Se esses são escolhidos, por que eles ficariam aqui para uma segunda volta? Né? Se são de fato escolhidos, como o texto está mostrando, seriam salvos. Então, é evidente que esse texto, segundo essa visão, não está falando de judeus, enquanto aqueles que defendem que a igreja não vai passar pela tribulação, dizem que é judeus. Tá? Pode passar. Estamos terminando. A tribulação não é diferente da experiência da igreja ao longo dos séculos. Em toda a história, a igreja passou tribulações. Perseguição nos 3 primeiros séculos, começando pela, está errado aqui, morte de Estevão, até os dias atuais nos regimes totalitários, em que cristãos estão sendo mortos. No Oriente Médio, com a perseguição muçulmana, na Inquisição e no comunismo. Deus nunca privou o seu povo de tribulações e sempre o advertiu que no mundo teria aflições. O que acontece? Esses que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles dizem o seguinte, que essa tribulação vai ser mais intensa, mas que não vai ser diferente do que a igreja passou ao longo dos tempos. Por exemplo, se você pensar que Nero, ele incendiava cristãos com cera quente e tocava fogo nesses cristãos, o que você imagina que pode ser pior do que isso? Né? E aí nós temos aqui a perseguição muçulmana. Alguns muçulmanos, eles fazem vídeos mostrando como é a brutalidade desses regimes mais radicais do muçulmano. E veja bem, eu vi um vídeo, se é cristão eu não sei, mas até então é apresentado como alguém que professa Cristo, né? Mesmo que seja uma fé católica, daria no mesmo, porque se fosse um evangélico aconteceria a mesma coisa. Sendo mortos com granada. Você tem esses conteúdos na internet. Alguns cristãos sendo mortos com bazuca. Prender uma pessoa no poste e atirar nela com bazuca. Está entendendo? Isso não é de hoje, isso vem acontecendo. Né? Eles são levados às praias, por exemplo, eles são cortados seus pescoços fora. Veja, o que está para acontecer não pode ser tão diferente do que está acontecendo. Na Inquisição, a quantidade de cristãos foram mortos pela Igreja Católica, naquele movimento que a gente chama de Contra-Reforma. Né? Logo após a Reforma Protestante, a Igreja Católica reagiu. Né? E aí lançou a Inquisição, que era tipo uma polícia, um exército, que matava todos aqueles que queriam fazer revoluções. No que seria diferente dos regimes, por exemplo, comunistas, que descobrem que há cristãos e matam a família toda?
Então, o que acontece? Aqueles que defendem a tribulação, que a igreja vai passar por uma tribulação, a ideia é que a igreja passa por tribulação desde a sua concepção. E que Deus nunca privou ninguém de tribulações, a começar pelo seu próprio filho, que foi exposto à vergonha, que apanhou por uma longa jornada, um espaço de caminho, que levou uma cruz pesada nas costas, que recebeu uma coroa de espinhos, que foi transpassado, e que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que então seu filho fosse glorificado. Por que então a igreja não poderia passar por uma grande tribulação? Eu estou deixando transparecer que eu defendo muito essa posição? Pois é, defendo. Lembre que são tijolos. Os pilares, nós não mexemos. Mas, agora, se sua casa é de tijolo, meu irmão, aí eu não posso fazer nada. Se eu puxar o tijolinho e cair tudo, aí complica, né? Por exemplo, você passaria por uma tribulação dessa aqui, ileso, e manteria sua fé? Ileso não. Mas a questão é, os mártires mantiveram a fé. Mantiveram até o fim. Você imagina colocar uma família inteira numa arena para ser devorado por um leão? Às vezes eu assisto um pouco, e eu acho que todo mundo assiste aqui, o Reino Animal. Eu vi uma onça levar um animal de 150 quilos para cima de uma árvore. Entendeu? A força bruta de um animal desse é imensa. E assim, eles enfrentaram os animais, né? Soltem os leões. Soltem os leões. Passaram por uma tribulação dessa e mantiveram-se fiéis. Entendeu? Se eles não temeram aos leões, não temeram ao Império Romano, temeriam a um governinho comunista? E a questão é, pode passar. Já passou. Aqui é um quinto ponto. A questão é, em que somos diferentes dos mártires? Homens, como nós. Agora, eu não sei a fé. Eu não sei como é que é a sua fé. Que tem pessoa que perde serviço, já chuta o balde. Não quero nem saber de Jesus, porque a culpa é dele. Porque eu sirvo a Cristo a vida toda e não sou abençoado. Enquanto Inácio diz, em todo o tempo da minha vida servi a Cristo e nenhum mal me fez. Porque eu blasfemaria contra o seu santo nome? E passou pela morte. Então, em nada somos diferentes de Cristo, porque se nós defendemos que Cristo era Deus e homem, ele padeceu no corpo. E se Cristo se manteve firme, se os mártires se mantiveram firmes, se em todo o processo de perseguição da igreja se mantiveram firmes, passando por essas tribulações horríveis, dos quais se negassem a Cristo poderiam ser poupados, em que nós somos diferentes? Então, começo a mexer no tijolinho aí da tribulação. Por que não uma tribulação? Qual o problema? Se de fato nós somos fiéis até a morte? Ou não? Hein, Samuel? Você é fiel a Cristo até a morte? É. Pois é. O pré-tribulacionismo é relativamente recente. Agora nós estamos atacando lá a primeira ideia. E aí são visões, irmãos. Cada um pode defender uma visão diferente. A ideia que a igreja não passaria por uma tribulação não faz parte do ensino dos pais da igreja, nem dos principais teólogos, mas surgiu com uma Bíblia de estudos chamada Scofield, que em suas notas de rodapé traçavam uma linha escatológica que antes da grande tribulação haveria um arrebatamento súbito e não um encontro dos ares, como afirma George Eldon Ladd. Olha, eu vou te falar, aqui está o segundo grande escritor. Quando nós falamos de Novo Testamento, qualquer material que você pegar
Novo Testamento, você não vai achar alguém tão famoso quanto este homem, tão profundo como este homem, não vai achar um livro sequer em que este homem não é citado. Ele é a maior referência que nós temos em Novo Testamento, o maior estudioso em Novo Testamento. Quer conhecer o Novo Testamento? Compre um livro deste homem aqui. Ó. Ele é a maior referência do Novo Testamento que temos. Veja, a questão que ele destaca é o seguinte, que não só ele, mas em vários livros de teologia sistemática, que essa visão que tem 200 anos nasceu com a chamada Bíblia Scofield, que era uma Bíblia de estudos, uma das primeiras Bíblias de estudo que existiu. Aquelas Bíblias que vem embaixo a explicação do versículo. E que nessa Bíblia tinha traçado o que aconteceria. E ela ficou muito popular. Principalmente nos grupos mais evangélicos, alguns grupos reformados, e depois, como ela antecede ao movimento pentecostal, é uma Bíblia, por exemplo, ficou muito famosa com John Wesley, porque nós sabemos que o pentecostalismo vem de John Edwards, né? John Wesley, me perdoe. E ela ficou muito famosa, e essa visão foi bem aceita, por causa de um outro movimento, que eu não vou falar, mas vocês podem estudar, que é o dispensacionalismo, né? Uma visão que não deu certo na Europa, mas pegou muito bem aqui nas Américas. E ficou popularizado a ideia de que Jesus ia vir em duas parcelas. Ia vir uma primeira e arrebatar a igreja, ia vir numa segunda para arrebatar aqueles que permanecerem vivos na tribulação e não negaram o seu nome, e exercer então o juízo final. Foi aí que começou tudo isso, porque ao longo da história da igreja, sempre se acreditou que a igreja passaria por tribulações, porque todo mundo viu que Deus não priva a igreja de tribulação, que a igreja tem que passar, e a igreja passou, porque nós chegamos aqui hoje nesse estado confortável de fé, fundamentando-se no sangue dos mártires, né? Tudo isso aqui que você está vendo, existe por quê? Por causa dos mártires, pessoas que se desgastaram em perder a vida, mas foram fiéis. E em relação a Tessalonicenses capítulo 4, 17, o que o George Eldon ele defende? Que não haverá um arrebatamento súbito, mas sim um encontro nos ares. A palavra para arrebatamento é rapto, no grego. Então, o que ele diz é assim, a igreja não vai ser raptada, a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. E aí ele diz que isso muda todo o sentido. A ideia de um arrebatamento súbito e inesperado que ninguém vai ver, é substituído pela própria afirmação do versículo, que a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares e vai eternamente com ele para os céus. Então, é mais um texto a favor de que a igreja pode passar por uma grande tribulação. Pode passar. Já vamos para o fim. Vinícius. Por que os cristãos louvam tanto a postura dos mártires e ao mesmo tempo temem de passar por uma tribulação? Em que somos nós diferentes deles? Ou mesmo de Jesus que sofreu no corpo? É a reflexão que nós estávamos fazendo. Imagine você, mesmo você que crê que vai ser arrebatado antes, eu sei que a maioria de vocês pensam assim, vão ser arrebatados antes da tribulação. Vamos hipoteticamente então, pensar que nós vamos passar por essa grande tribulação. Aqueles que não morrerem, porque bem-aventurados que morrerem, né? E não serem provados nesse grande dia. Por que não? Qual o medo? Se nós dizemos que seremos fiéis a Jesus até a morte, será que nós estamos com medo do anticristo ou do diabo? Medo da dor. Mas os mártires tinham a consciência da dor e poderiam ter negado. Jesus tinha consciência da dor que ele ia passar e podia ter negado. E veja,
Entenda, isso que você está falando é uma verdade, o medo da dor. E por que então se popularizou uma ideia tão forte de que a igreja não vai passar pela dor? Entende? Justamente porque a gente foge dessas coisas. A fuga dos problemas, a fuga da dor, a fuga de tudo, para se esconder em Cristo. Mas quando nós vemos, eu não quero que você pense aquilo que Cristo pode fazer, eu quero que você fixe os olhos naquilo que aconteceu, na realidade das coisas. Nós estamos no estado de folga, essa é a grande verdade. A pessoa que hoje ela não é crente, entendeu? Ou que ele é um crente esfarrapado, um tipo de modelo de cristão frouxo, entendeu? Ele é evidente. Ela vai fugir, ele já foge desse modelo de fé atual, que é tranquilo. Imagine se você pegar um indivíduo desse e pôr num país de perseguição, não dura um segundo. Então, mas aí é um ponto fundamental, por quê? Porque o texto fala de uma grande apostasia, e só cristãos se apostatam. E se Jesus vai levar a igreja, então por que vai ter uma grande apostasia? Exatamente, precisam ter. E essa grande apostasia é resultado da ação do anticristo e do diabo, que vai enganar. Por que o diabo foi preso? Para não mais enganar as nações. E quando ele for solto, o que ele vai fazer? Sair a enganar as nações. Então comecem a refletir um pouco mais. Eu passei as 3 leituras para que vocês julguem se esses textos fazem referência à igreja ou não. Então aquela ideia de fugir do sofrimento, olha para a realidade da vida desses cristãos. Por que nós, os brasileiros, vamos ter vida boa? Se toda a igreja padeceu, prepara-se. Pode passar para o último slide para a gente finalizar. Olha o que Jesus diz para todos nós aqui. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Vigiai-vos. Quando nós olhamos, por exemplo, o ladrão virá. O que você olha? O que você entende? A qualquer momento o ladrão virá. Então a ideia é que Jesus virá a qualquer momento. Jesus não está falando do ladrão para dizer que a qualquer momento ele vem. Não é só isso. Ele está dizendo o seguinte: se você estiver preparado, o ladrão não vai te pegar de surpresa. Então, as parábolas de Jesus, essa parábola, a parábola do servo, dos talentos, são parábolas que nos ensinam o quê? Vocês precisam estar preparados para passar por essas coisas, perseverar até o fim e ser salvos. É isso que nós precisamos, estar atentos. Quer Jesus volte antes da tribulação, ou quer a igreja passe pela tribulação, que de fato nós venhamos vencer tudo isso em Cristo. Assim como os mártires venceram, assim como os cristãos que estão sob perseguição estão vencendo, assim como aqueles que já morreram venceram, nós também podemos vencer. Só os que forem verdadeiros cristãos vão vencer. Porque aqueles que não são, não suportarão as coisas que vão vir. Imagine, ainda que não venha uma grande tribulação, mas por exemplo o Brasil venha ser um país comunista, o dia de amanhã, e venha ser desencadeado uma grande perseguição aqui no nosso país, como já aconteceu nos outros, de uma forma ou de outra, para nós já vai ser uma grande tribulação. Porque junto com o sistema comunista vai vir a miséria, nós vamos passar fome, nossos filhos vão morrer, os índices vão cair cada dia mais, vai ser uma desgraça, vai ser uma pequena tribulação. Ainda não é aquela universal, mas é uma pequena, como já está acontecendo nos outros países, como eu mostrei a foto aqui da Venezuela. O Apocalipse já chegou lá, meu irmão, só que é só o princípio. Então que esteja preparado, porque se esse dia vier, não nos pegue de surpresa. Amém? As palmas para Jesus nessa noite.